Olá, galera, tudo bom? Aqui é a professora Marlena e agora nós vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje vai ser para a gente diferenciar esses três conceitos, né? Átomo, elemento e substância simples. Vamos começar então pelo átomo. O átomo é uma partícula eletricamente neutra que apresenta duas regiões distintas, né? Uma região central e a outra região periférica, que fica ali ao redor dessa região central. A essa região central nós damos o nome de núcleo, tudo bem? E a região periférica recebe o nome de eletrosfera. A gente sabe, né, que o átomo ele é composto por partículas elementares, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, no núcleo estão localizados os prótons e os nêutrons, enquanto na eletrosfera estão localizados os elétrons. Os prótons e os nêutrons são partículas que possuem massa considerável, tá? A massa relativa dessas duas partículas é igual a 1, enquanto a massa relativa do elétron ela é desprezível, porque é uma massa muito pequena comparada ao dos prótons e dos nêutrons. Para vocês terem ideia, a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa dos nêutrons e dos prótons, ok? Os prótons são partículas que apresentam uma carga positiva. Os nêutrons são partículas que apresentam carga igual a zero, enquanto os elétrons são partículas que apresentam cargas negativas, ok? O elétron é uma partícula que tem uma carga negativa. Então, aqui tem a representação de um átomo, segundo o modelo de Bohr, onde temos aqui no centro o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e aqui na eletrosfera, né, nas camadas, na eletrosfera, nós temos os elétrons. As quantidades dessas partículas elas podem ser representadas a partir de grandezas. A primeira delas é o número atômico. O número atômico é uma grandeza adimensional. Isso quer dizer que ela não vem acompanhado com uma unidade, ok? E o número atômico ele vai indicar a quantidade de prótons que existem no núcleo de um átomo. Então, se eu sei o número atômico de um átomo, eu sei quantos prótons ele tem no núcleo, já que o número atômico indica a quantidade de prótons presentes em um átomo, tá? Em um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Lembra lá que eu falei que o átomo é uma espécie eletricamente neutra? Para isso, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas. Ou seja, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu sei o número atômico de um átomo, eu sei quantos prótons ele tem, porque o número atômico ele indica a quantidade de prótons, tá? E se eu sei a quantidade de prótons, eu sei também a quantidade de elétrons, já que um átomo ele é eletricamente neutro. A outra grandeza que nós vamos tratar aqui é o número de massa. O número de massa aí representado pela letra A. O número de massa é uma grandeza adimensional que indica a quantidade de partículas em um átomo que possui massa considerável. E quais são essas partículas que têm massa considerável? Os nêutrons e os prótons. Então, o número de massa ele vai indicar a quantidade dessas partículas existentes em um átomo, tá? Então, o número de massa ele é obtido a partir da soma das quantidades de prótons, que é indicado pelo número atômico, né, o Z, e da quantidade de nêutrons de um átomo. Então, se eu sei a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, somando esses dois valores, eu encontro o número de massa. Tudo bem? Então, A, que é o número de massa, é igual à quantidade de nêutrons mais quantidade de prótons. E a partir disso, eu também tenho como saber a quantidade de nêutrons de um átomo quando eu sei o número de massa e a quantidade de prótons. Como é que eu faço isso? N, que é a quantidade de nêutrons, é igual ao número de massa menos a quantidade de prótons. Se o número de massa é a soma de prótons e nêutrons,
Se eu retirar a quantidade de prótons, eu sei a quantidade de nêutrons. E os átomos, eles são representados, ok? A partir desses dados que nós temos. Então, eu tenho aqui, ó, X. Esse X, ele está indicando, gente, o símbolo do átomo, tá? Ele indica o símbolo do átomo. Nesse caso, é um átomo hipotético, um átomo qualquer, tá? Em cima, ao lado esquerdo, nós temos A, que é o número de massa. E o que é mesmo o número de massa? A soma do número de prótons com o número de nêutrons. E embaixo, nós vamos ter Z, que é o número atômico, que nos indica ali a quantidade de prótons em um átomo. Então, quando a gente quiser representar um átomo, a gente vai precisar representar dessa forma, tá? Colocando o símbolo dele, em cima o número de massa daquele átomo e embaixo o número atômico. Então, eu trago aqui, ó, alguns exemplos. O primeiro deles é de um dos isótopos do átomo de carbono. Falo isótopos, mais à frente eu vou explicar o que são isótopos, tá? Então, esse isótopo aqui do carbono, ele tem número de massa igual a 14, né? Então, a quantidade de prótons e de nêutrons ali deu 14 ao ser somado. E embaixo nós temos o número atômico. Enquanto no hélio aqui, ó, nós temos acima, né, o número de massa, que é igual a 4. Então, ao somar os prótons e os nêutrons do hélio, obteve-se o número de massa igual a 4 e o número atômico igual a 2. Eu tenho como saber quantos nêutrons o hélio tem no seu núcleo? Eu tenho como saber, já que eu sei o número de massa e o número atômico. Então como é que eu faço isso? Subtraindo, né, o número de massa pelo número atômico, porque aí eu vou retirar a quantidade de prótons, restando apenas a quantidade de nêutrons e vou ter o valor 2. Então, no hélio, eu tenho 2 nêutrons, tá? E aqui, nesse átomo de hidrogênio, né, que é um dos isótopos do hidrogênio, eu tenho um número de massa igual a 3 e número atômico igual a 1. Então, a soma de prótons e nêutrons é igual a 3, né? E a quantidade de prótons é igual a 1, já que o número atômico é igual a 1. Existem átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa, tá? Então, eles possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. O que é que vai estar diferenciando, então, de um átomo para o outro? Se eles têm o mesmo número atômico e diferente número de massa. O que é que vai diferenciar é a quantidade de nêutrons, tá? Aí daí vem aquele termo que eu falei, né, dos isótopos. Então, os isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes número de massa. Então, nós estamos vendo aqui, ó, 3 isótopos do hidrogênio. Percebam que todos os 3 átomos apresentam no seu núcleo apenas um próton. Ou seja, os 3 têm número atômico igual a 1, já que o número atômico ele vai indicar a quantidade de prótons no núcleo de um átomo, tá? Se estamos falando de um átomo, todos eles vão ter na sua eletrosfera apenas um elétron, porque um átomo é uma espécie eletricamente neutra e a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A única coisa que está diferenciando um átomo do outro é a quantidade de nêutrons no seu núcleo. O primeiro aqui é o próton. Ele apresenta no seu núcleo apenas o próton, né? Então, quando a gente vai representar esse átomo, a gente vai colocar o símbolo do átomo, que é o H, que representa o hidrogênio, o número de massa, que representa a quantidade de partículas que possuem massa considerável, e nesse caso é só um próton, então é igual a 1, e o número atômico igual a 1 também, porque ele indica a quantidade do próton. Quando a gente vai para o deutério, a gente percebe que o número atômico não muda, já que estamos falando do mesmo tipo de átomo, né? Daqueles átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes número de massa. O que é que diferenciou um átomo do outro? A quantidade de prótons. Então, no caso anterior, não tinha nenhum. Já no caso do deutério, eu tenho um nêutron no núcleo. Desculpa, eu falei próton, mas é nêutron, tá? A diferença de nêutrons no núcleo.
Então, a diferença de nêutrons nesse núcleo vai fazer com que o número de massa do deutério seja diferente do número de massa do próton, tá? Então, quando a gente vai representar esse átomo, a gente faz dessa forma, colocando o símbolo do átomo, que é o H também, o número de massa em cima, que é 2, já que eu tenho um próton e um nêutron, e o número atômico igual a 1 embaixo, tá? Temos também um outro isótopo do hidrogênio, que é o trítio. O trítio ele tem no seu núcleo um próton e 2 nêutrons, tá? Esses nêutrons aqui vão fazer com que o número de massa do trítio seja diferente do número de massa do deutério e diferente do número de massa do próton. Então, ele vai ter no seu núcleo 3 partículas que possuem massa considerável. Então, o número de massa desse átomo vai ser 3, enquanto o número atômico vai ser 1, porque ele só tem um próton no seu núcleo. Então, gente, vocês perceberam que existem átomos que apresentam o mesmo número atômico, tá? E ao conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, nós damos o nome de elemento químico. Então, isso que é o elemento químico, o conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico. O que vai diferenciar um átomo do outro vai ser apenas o número de massa, por conta da diferença de nêutrons presente no núcleo de cada um desses átomos. Então, estamos falando aí de átomos que fazem parte de um mesmo elemento químico. Que elemento químico é esse? Estamos falando nesse caso, o hidrogênio, ok? Por que é importante a gente saber isso para entender o conteúdo de tabela periódica? Porque a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. E na tabela periódica estão representados ali os elementos. Mas existem dados na tabela periódica que vão se referir aos átomos também. Tudo bem? Então, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Nós vamos encontrar 2 números na tabela periódica mais simples, vamos dizer assim, né? Que sempre tem lá o número atômico, já que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, e a massa atômica. Tudo bem? Lembrando que a massa atômica que é apresentada na tabela periódica é a massa atômica do elemento, porque a gente percebeu que existem diversos átomos de um mesmo elemento. Então, vai fazer uma média ponderal aí das massas atômicas de cada um desses átomos e vai obter, então, a massa atômica do elemento. Então, esse dado que está sendo representado na tabela periódica é um dado do elemento. Tudo bem? O número atômico ele é um dado tanto do elemento quanto um dado do átomo. Tanto o elemento quanto o átomo possuem número atômico, já que, né, o elemento é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Só que existem também tabelas periódicas que apresentam dados a mais. Por exemplo, essa daqui ela apresenta a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica de quem? Do átomo, ok? Então, distribuição eletrônica é um dado que se refere ao átomo. Existem outros dados apresentados na tabela periódica, como vocês viram lá na nossa aula síncrona, né? Existem tabelas periódicas que que elas dizem, né, propriedades das substâncias simples, tá? Diz que está líquido, que é gasoso, que é sólido. Então, quem é que está líquido, sólido ou gasoso? É o átomo? Não. É o elemento? Não. Quem é, então? É a substância simples associadas aos átomos do elemento que está sendo ali indicado. Tudo bem? Então, a gente precisa entender o que é uma substância simples, né? Então, gente, para entender o que é uma substância simples, a gente precisa saber o que é uma substância. A substância é uma porção de matéria com um único tipo de componente. Então, é um material puro. Então, fica até redundante da gente dizer substância pura, porque se a gente está falando de substância, já estamos falando de um material puro.
elas vão apresentar propriedades químicas e físicas em condições específicas. Então, vão existir critérios, né, para a gente classificar as substâncias. Um desses critérios nos faz classificar as substâncias simples. Então, as substâncias simples são aquelas cuja constituição está associada a átomos de um único elemento químico, tá? Então, a substância simples vai ser essa ali. A sua constituição está associada a átomos de um único elemento químico. Átomos só de hidrogênio, né, associados, átomos só de enxofre ou só de oxigênio, ok? O que acontece? Nós podemos indicar as substâncias simples através das fórmulas químicas. E a gente vai observar, né, a partir dessa fórmula, se é indicado átomo de apenas um elemento químico. Se na fórmula química a gente perceber que é indicado apenas átomos de um único elemento químico, nós dizemos então, essa é uma substância simples. Importante é que quando a gente representa a substância simples ou qualquer outra substância, né? Quando a gente vai representar uma substância, a gente precisa colocar ao lado o estado de agregação. Porque se a gente não colocar, a gente está se referindo, no caso ó, do hélio, se não tivesse aqui o estado de agregação, eu estaria me referindo ao átomo, ao elemento hélio, tudo bem? Se aqui tivesse só HE, não está falando da substância hélio, não, está falando do elemento hélio, tá? Se tivesse apenas o N2, não tivesse o estado de agregação aqui ao lado, eu falaria o quê? Não, ali está sendo representada a molécula de N2, tudo bem? Então, é super importante que quando a gente for representar, né, a substância simples a partir de uma fórmula química, a gente precisa colocar o estado de agregação. Então, nós temos aqui o exemplo de 3 substâncias simples. Todas as 3 estão associadas a átomos de apenas um elemento químico. O hélio gasoso, tá? O nitrogênio gasoso, que a molécula do nitrogênio é composta por 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos do mesmo elemento, que seria o elemento de nitrogênio, e o ferro sólido. Então, todos os 3 aqui, então, são exemplos de substâncias simples. Então, como eu tinha dito, as substâncias são compostos que possuem propriedades físicas e químicas definidas. Estado de agregação, bem definido, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, reatividade, entre outras coisas. As substâncias elas podem ser constituídas por átomos, íons ou moléculas. Tudo bem? E se forem constituídas por átomos de apenas um elemento, substância simples. For constituída por moléculas que possuem átomos de apenas um elemento, nós estamos falando de substância simples, tá? Agora, gente, o que é importante a gente frisar aqui é que quem possui propriedades físicas e químicas são as substâncias e não os átomos ou os elementos. Então, se aparecer lá na tabela periódica, falando sobre o estado de agregação, o que acontece, né, em muitas das tabelas que é utilizada uma legenda, que a letra verde é porque é líquido. O que é que tá líquido? O que é líquido? É o átomo? Não. É o átomo? Não. É o elemento? Também não. Então, quem está líquido ali, que aquela tabela periódica está informando, é a substância simples associadas a átomos daquele elemento, tá? Então, eles indicam, algumas das tabelas indicam o estado de agregação das substâncias simples associadas a átomos daqueles elementos ali à temperatura ambiente, tá? Então, se tiver lá líquido, sólido, gasoso, não está falando do átomo, não está falando do elemento. Sendo assim, são as substâncias que possuem aplicação no cotidiano. E é, portanto, incorreto dizer que a gente utiliza o hélio, né, o elemento hélio, para encher balões. Então, vocês podem encontrar na internet dessa forma, né? Propriedades do elemento sódio. Reage violentamente com a água. Não, o elemento ele não reage.
Ele não tem reatividade, ele não tem ele não tem propriedades, tá? Quem está reagindo ali é as substâncias simples associadas a átomos do elemento de sódio. Então, gente, vamos amarrar aqui tudo direitinho para a gente perceber a diferença, né, desses termos e quando nós devemos utilizar cada um deles, tá? Então, quando eu digo assim, o número atômico do cloro é 17, eu tô falando de quem aí? Eu tô falando ou do átomo de cloro ou do elemento cloro. Tanto o átomo quanto o elemento apresentam um número atômico, tá? O número atômico ele vai representar a quantidade de prótons presentes no núcleo de um átomo. Então, posso estar falando aí do número atômico do átomo. E qual é o conceito de elemento? Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, a gente pode também utilizar, né, o número atômico aí para se referir ao elemento químico. Quando eu digo que o número de massa do cloro é 35, de quem é que eu estou falando? Eu estou falando do átomo. Lembra lá? Número de massa é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Tudo bem? E se a gente for lembrar o conceito de elemento, elemento é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O que vai diferenciar esses átomos aí do elemento? O número de massa, concordam? Então, eu não posso reutilizar esse conceito de número de massa para me referir ao elemento cloro, e sim ao átomo de cloro apenas. Quando eu digo o cloro é um gás a temperatura ambiente formado por moléculas Cl2, estou falando de quem? Quem é que possui propriedade química e propriedade física, nesse caso, né? Já que estamos falando do estado de agregação, é a substância, não é isso? Então, quando eu digo que o cloro é um gás, eu estou falando da substância cloro, tá? Que é associada a átomos do elemento cloro. Lembrando, a massa atômica que consta na tabela periódica é a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos. Então, a massa atômica da tabela, que está lá na tabela, é a massa atômica do elemento, tá? Que é obtida a partir de que jeito? A partir da média ponderada das massas atômicas de todos os átomos que pertencem àquele elemento. Então, massa atômica é um conceito que a gente pode utilizar tanto para átomo quanto para elemento. Lembrando que a massa atômica do elemento é a média ponderada de todos os átomos que fazem parte daquele elemento. Ok? Então, gente, para finalizar aqui, vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem nesse tempo. O que é que vocês vão ter que fazer nessa atividade? Escolher 5 elementos químicos representativos. Vocês vão olhar a tabela periódica e vão analisar os elementos químicos representativos e escolher 5 deles, tá? E aí você vai anotar o nome e o símbolo do elemento químico que você escolheu, o número atômico do elemento que você escolheu, o período e o grupo de cada um, né, dos elementos químicos escolhidos. Aí vocês vão dizer quantos elétrons os átomos daqueles elementos apresentam na última camada e vão dizer também quantas camadas aquele átomo apresenta, ok? No fim, vocês vão descrever a utilização das substâncias simples associadas aos átomos dos elementos. Vocês vão procurar pesquisar, né, na internet aplicações das substâncias associadas a esses átomos dos elementos que vocês escolheram. Vocês vão dizer a temperatura de fusão dela, a de ebulição, dizer qual é o estado de agregação dela, a temperatura ambiente, tá? E falar uma aplicação, ou duas, ou três, no mínimo uma. Para ficar mais rico, aumenta aí a quantidade de aplicações até para vocês saberem, tá? Vocês vão precisar destacar se os dados apresentados é referente ao átomo ou à substância, tá? Você vai dizer, estou me referindo ao átomo, estou me referindo à substância. Mas na própria descrever da atividade, vocês vão conseguir perceber essa diferença. Mas é importante que vocês coloquem
para mostrar que vocês perceberam. E por fim, gente, a melhor parte, vocês vão escolher um desses elementos aí, tá? E fazer uma trend no TikTok, no Reels, da forma que vocês quiserem, usando a imaginação de vocês, tá? Vai escolher esse elemento e vai fazer uma trend, trazendo informações sobre o elemento, sobre os átomos que compõem esse elemento, ou sobre as substâncias simples associadas a átomos desse elemento, tá? Fica a critério de vocês essa trend aí. Tudo bem? Então, gente, tchau, tchau, né? Façam uma ótima atividade. Vocês vão poder me entregar tanto digitado como manuscrito. Se for manuscrito, vocês vão precisar escrever e digitalizar por foto ou utilizando um aplicativo para digitalizar e me enviar para o meu e-mail, tá? Para o meu e-mail vocês enviam a parte escrita e o vídeo. O prazo é hoje até o final do dia, tá? 23h59 vocês podem me enviar a atividade. Então, gente, mãos à obra e bom trabalho.